Olá, eu sou Tamiris Vilela e vocês estão no Alinhavando. Estamos na terceira temporada do Alinhavando. E essa temporada, você já sabe, é uma temporada especial. A temporada do lançamento do livro do Entretempos. E hoje eu tenho um convidado muito especial para falar com esse tema comigo. Eu conheci o Cris, eu vou falar mais dele, falar quem ele é aqui, mas foi num momento interessante da minha vida, porque foi num Entretempos. Eu estava estudando, fazendo um MBA fora do país, e lá, né, como parte do curso, né, é obrigatório fazer um estágio no meio desse curso. E eu resolvi experimentar a vida de consultoria estratégica. E eu fui fazer um Summer MBA, que eles chamam lá, na consultoria do qual o Christian era sócio. Fiquei lá alguns meses fazendo o projeto e rapidamente percebi que não era para mim. Mas o Christian me chamou muita atenção, porque o Christian, primeiro assim, ele era percebido como o sócio que todo mundo gostava, assim, era uma pessoa que era difícil, assim, era meio unânime, assim, as pessoas achavam ele gente boa de uma maneira geral, e ele era aquele sócio com uma visão de transformação do mundo, e que não me era óbvio no mundo de negócios, assim, ele não trabalhava, não tinha a prática dele como consultor só na perspectiva de como eu melhoro esse business. Ele tinha um olhar de como ele melhora para além do business, assim, como ele olhava um mundo, qual era o impacto para o mundo. Isso me chamou muita atenção. Eu fiquei bastante fã dele desde então. E acompanho aqui dos bastidores, de longe, os entretempos que o Christian teve. E aí, então, Christian, normalmente eu apresento a pessoa. Mas como a gente está nessa fase agora de discutir entretempos, eu queria começar separando o que a pessoa faz ou fez do que é a pessoa. Então, aquela diferença básica entre fazer e ser. Sim. Então, vamos começar você me contando o que você já fez na vida, assim, qual que é a tua história? Fazer aí, qual que é teu currículo aí do LinkedIn? Rapidinho. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, Tami. Obrigado por essa introdução super generosa. A gente nem sabe que a imagem ou a impressão que a gente deixa nas pessoas, mas fiquei feliz que você teve essa percepção, é algo que eu acredito mesmo. A vida é mais do que cuidar da gente, é cuidar do mundo, né? É importante. A minha trajetória, assim, bem rápida, né? Eu sou, talvez, do lado mais profissional, eu tenho engenharia de formação, sou engenheiro de formação, depois fiz um MBA. Trabalhei praticamente os meus primeiros 20, 25 anos como consultor em algumas empresas, trabalhei na Arthur DeLittle, depois na A.T. Kearney, mas a grande parte da minha carreira como consultor foi no BCG, no Boston Consulting Group. Fiquei lá sócio sênior, no final eu estava liderando o escritório aqui no Brasil. Então isso foi, assim, um período bastante importante de formação. Num determinado momento eu tive a oportunidade de ir para o outro lado da mesa, para virar executivo numa das maiores empresas do nosso país, que é a Suzano. Entrei lá como vice-presidente executivo de uma série de funções corporativas, fiquei lá há 6 anos, uma experiência super rica, muito, muito proveitosa. E deixei a companhia já há praticamente 2 anos atrás e entrei no Entretempos um pouquinho maior aí o famoso desempregado chique, de sabático. E foi uma experiência super gostosa, super rica, a gente pode explorar aqui também. E estou voltando agora numa atividade profissional, estou em 2 conselhos de administração e estou pronto para começar também uma nova jornada de executivo num outro setor que vai ser bem interessante para mim. Mas tem várias indas e vindas aí nesse processo. Legal. Que acho que casa bem com o tema explorar Maravilhoso. aqui. Então, gente, acompanha aí os próximos passos aí da trajetória do Chris, que vai ser bem interessante. Ele já me contou aqui de lado. Muita coisa boa vem por aí. E, assim, é curioso, né, que ele fala, assim, de uma forma super despretensiosa, né, o que ele fez, assim, como fossem poucas coisas, assim. É um dos executivos respeitados desse país, uma das maiores consultorias do país. E ele fez tudo isso, mas ele é muita coisa, né? E você é tudo isso e transborda ao ponto de pessoas como eu perceberem o seu diferencial. Então, eu queria que você me falasse assim, quem é você? Assim, como é que você se descreveria sem ter um crachá para te descrever? A piadinha serena. Primeiro, eu sou corintiano, maloqueiro e sofredor, desculpa, mas... Maravilhoso. Depois a gente corta essa parte. Não, essa mas, vai. Corintiano, a gente fala muito sobre a pessoa. Pessoas do bem. Eu também sou corintiana, então... Que bom, que bom. É nóis, é nóis. O Christian, quem é o Christian? O Christian é uma criatura, uma alma que está nesse mundo em passagem, que adora viver, experimentar, expandir. Eu acredito que a gente está aqui
para se realizar, para aprender, para experimentar, para ser melhor. E eu adoro me relacionar, então gosto de pessoas, gosto de entender as pessoas. Cada pessoa tem o seu mundo, tem a sua jornada, é apaixonante. Para mim, cada alma é uma centelha de Deus, é Deus se manifestando. Então eu olho com esses olhos, é assim que eu me vejo. Tenho as minhas sombras, tenho os meus medos, tenho as minhas preocupações, certamente tenho muitas falhas também, mas eu acredito que a vida é isso, é um constante expandir e se tornar melhor. Então é assim que eu me vejo. Coisas que eu gosto de fazer além do trabalho, eu gosto muito da natureza. Estar na natureza me remete para dentro de mim, me encontro comigo mesmo, o silêncio, a paz. Gosto, enfim, de pessoas, dos meus amigos, da minha família, é assim que eu me vejo. Essa é a pessoa que eu sou. Uma pessoa incrível, que a gente vai descobrir mais agora. E eu queria começar explorando esse entretempos marcante da sua vida, que foi sair do BCG, né? Você é um sócio sênior, absolutamente respeitado no mercado. Como é que foi tomar essa decisão para você? E quando você começou a tomar essa decisão, né? Que normalmente isso vem um pouco antes dela ficar pública, né? Como é que foi esse processo? Enfim, foi uma carreira executiva, uma carreira de consultor muito bem sucedida, como você colocou. Eu tive muita sorte, muito apoio também. Mas é um período de formação, assim, eu digo assim, dos 20 aos 30, depois dos 30 aos 40, que exigiu muito de mim, muito esforço, muita viagem, longas horas, e não só porque a consultoria, acho que todas as carreiras vão exigindo isso da gente. Então eu estava já um pouco, assim, cansado desse esforço enorme que eu tinha que colocar. E quando eu cheguei num determinado momento na carreira de consultor, eu percebia que eu estava talvez no ápice da minha carreira. Dali para frente era manter, o que seria muito bom. Honestamente, talvez seria o período que eu mais ia ganhar dinheiro, porque eu já estava colhendo os frutos de tudo que eu investi na carreira. Mas eu sentia dentro de mim, e foi engraçado. Eu falava, tinha uma oportunidade dentro do BCG que eu explorei para crescer ainda dentro do BCG. Infelizmente não deu certo, ficou entre eu e uma outra pessoa. Aí o CEO global escolheu essa outra pessoa. No dia que ele me ligou, foi muito próximo quando eu estava, assim, recebi a promoção de sócio sênior, e eu não fui comemorar para casa. Por que eu não comemorei ter chegado ao ápice da carreira? E eu sentia que eu estava entrando num momento de estagnação. E o momento de estagnação dentro de mim. Eu falei assim, como é que eu vou continuar crescendo, expandindo, me desenvolvendo, aprendendo novas coisas? E eu tinha muito medo disso, de me estagnar. Apesar de eu estar provavelmente no momento mais confortável, me deu aquela sensação. Coincidentemente, eu estava, uns 2 anos antes disso, eu tinha sido convidado a me juntar ao comitê de pessoas da Suzano, com uma posição independente, tipo um conselheiro independente, respeitando todas as condições. E eu estava próximo da Suzano quando ela fez a fusão com a Fibra, nos idos de 2018, 2019, e veio esse convite, então, pelo CEO Walter Schalke, a me juntar ao time executivo dele. Então foi um pouco uma coincidência de momentos que eu acredito que não são coincidências. O mundo, ele tem as suas sincronicidades. Quando você bota uma intenção, a sua intenção, ela verbera. As pessoas em volta sentem, as coisas vão acontecendo. Então acho que isso deve ter sido um movimento que partiu de dentro de mim, e as pessoas em volta perceberam e se concretizou. Para além da tua família, né, que eu imagino que você tenha dividido o que você estava sentindo, você já tinha ecoado isso publicamente, ou você tinha receio de dizer que estava se sentindo estagnada, mesmo, né, tendo sido promovido, né? Porque você tinha acabado de ser promovido. A gente tem um pouco de medo de assumir isso, né? Porque o mundo, talvez é isso, né? O mundo vê a sua trajetória super bem sucedido, você está liderando a organização inteira, nossa, parabéns, tal, aquela posição de destaque. Mas o externo é uma coisa, dentro da gente, a gente é mais suscetível, os nossos sentimentos às vezes são outros, então é até estranho você manifestar isso publicamente, porque nem todo mundo vai entender. Algumas pessoas vão falar, mas o que ele está reclamando? Ele está super bem, né? Então eu manifestava isso para alguns amigos mais próximos, e
com cuidado, assim, de novo, as pessoas, nem todo mundo entende o que você está vivendo, né? Mas para algumas pessoas, sim, eu tinha manifestado. E é engraçado, sempre quando a gente, né, as palavras têm peso. Quando você manifesta para fora, isso reverbera para dentro e você vai... o universo vai ampliando. Tem vai algo ampliando. do invisível Isso. ali. Você falou um negócio na tua apresentação. Eu sou uma pessoa digressiva, tá, Cristian? Então a gente vai voltar nas coisas. Eu adoro isso. Mas você falou algo na tua apresentação sobre... Eu vejo cada pessoa como uma manifestação de Deus, uma centelha de Deus, né? E você acabou de falar sobre essa coisa do universo. O que é espiritualidade para você? Como é que a espiritualidade teve um papel, se é que teve um papel nesse entretempo e em outros entretempos da sua vida? Sim, espiritualidade é um tema importante para mim. Eu venho de uma formação cristã, católica, vivi isso bastante forte, participava de grupos de jovens, assim, toda a minha juventude, e acho que foi muito importante para formar um arcabouço, vamos chamar assim, de ética e moral e visão do mundo, né? Então, a relação com Deus sempre foi muito importante para mim. Acreditar num Deus, meu Deus é um Deus cristão, mas também evoluiu para isso, para um Deus hoje muito maior do que isso. À medida que eu fui tomando mais consciência do amor dele e da relação, da presença dele em todo mundo, não numa religião específica, porque todos nós somos filhos de Deus, como eu falei, então não pode ser exclusivo de um só. Então eu expandi isso para uma visão mais espiritualizada, onde Deus está em tudo e em todos e se manifestando de diferentes maneiras. O que isso teve a ver comigo na minha carreira? Eu acredito que tem uma centelha de Deus dentro de mim, e escutar isso e dar vazão a isso, como que, assim, o meu mantra, assim, um pouco que eu tento refletir é como que eu posso ser manifestação desse amor no mundo. Nossa. Que eu seja manifestação desse amor no mundo. Não que eu seja o cara, mas que eu seja um instrumento, entendeu? E acho que é por isso que a gente está aqui. E parte disso é, claro, ajudar os outros, se preocupar, tem toda uma questão de amor mesmo, mas tem também uma parte que muitas religiões às vezes não falam, que é do se desenvolver. A gente está aqui para se desenvolver. Construir, desconstruir, reconstruir, né? Cristo viveu, morreu, ressuscitou. As pessoas não falam da ressurreição, mas esse constante desenvolvimento é muito importante. Depois você vai ver em outras religiões, eles vão falar a mesma coisa, no budismo, no hinduísmo, eles vão falar desse progresso contínuo. Isso eu trago para a minha vida. Então, espiritualidade nesse sentido de escutar o que eu tenho que ser para manifestar isso, mas também buscar estar sempre me desenvolvendo. Nunca estar preso aos meus próprios conceitos, sempre crescendo, crescendo, crescendo. E aí que vão entrar os entretempos, porque precisa de mudanças, né? Nossa, isso é lindo, assim. E, ó, filosófico, um pouco filosófico. É lindo, assim. Eu não tenho uma lavando que eu não choro, tá? Então você me fez... Fiquei aqui, assim, embargada com essa coisa de ser manifestação de amor e de Deus, assim, porque eu acho que é de uma beleza isso, e esse ponto seu sobre vida, morte e vida, né, que é o que aconteceu com Jesus e aconteceu em tantas religiões, é o que acontece no Entretempos, né? A gente tá vivendo, a gente morre um pouco de nós, algo morre e depois algo ressurge, né? E aí, voltando ali para o momento em que você recebeu esse convite ali para, né, deixar morrer ali algo de, né, foram 20 anos da tua vida para viver uma nova coisa, em algum lugar eu li que você escreveu, eu não, é mentira, tá, gente? Foi o AI que leu, ele que fez toda a pesquisa, eu tô mentindo, não tô tirando proveito sobre o trabalho alheio, mas o meu AI leu que ele escreveu sobre frio na barriga. E eu achei interessantíssimo, assim, porque você falou que quando tava indo pra Suzano, pra esse cargo executivo, deu um frio na barriga de novo, né? Deu. Como é que foi isso, assim? O frio na barriga, de novo, a gente cria uma imagem, né? Quando a gente está num mundo corporativo, e a gente às vezes tem que criar essa imagem de que a gente é bom, que a gente tem talentos, que a gente é competente, porque a gente está competindo e a gente tem que se destacar e ter uma corrida, né, para ser tudo isso. E de repente, quando eu me vi mudando completamente de indústria para novas pessoas, com outros sistemas de relação,
dá um frio na barriga. Eu estava me colocando em uma situação completamente diferente. E claro, eu sabia das minhas competências, mas sabia também das minhas sombras e dá frio na barriga. Mas o frio na barriga é bom. Eu sempre digo, o medo não é uma coisa ruim. O medo é um instinto que a gente tem de sobreviver, de cuidar de nós. Então ele é bom. Ele só não pode nos travar, nos dominar. Assim, se a gente não se move por causa dele, é ruim. Mas senti-lo é bom, tá? O que me chama a atenção é você falar, né? Não só publicamente, né? Porque além disso, né? Além de você estar falando isso agora, você, quando saiu da Suzano também, decidiu fazer um sabático, eu quero ouvir mais sobre isso, Sim. você se colocou lá e falou disso publicamente nas suas redes. E eu queria ouvir de você um pouco sobre masculinidades. Pelo seguinte... Eu tenho uma dificuldade, pode ser incompetência minha, tá, gente? Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir entrevistar homens para o Alinhavando. E especialmente sobre temas de entretempos. Porque a maioria não ecoa que está vivendo um entretempo, não fala. Eu tenho algumas pessoas que eu acompanhei em entretempos que são homens, mas em geral são pessoas que já me conhecem. Mas em geral as mulheres estão normalmente mais abertas de falar, tô mudando, tô me reinventando, não sei, tô perdida, tô vendo isso aqui. Falam disso numa naturalidade, ligam pras amigas, fala pra todas as amigas, manda no grupo do WhatsApp. Então, gente, eu tô saindo, tô cansada, não sei o que eu vou fazer da vida, vamos tomar um café. E eu vejo essa coisa dentro das mulheres muito mais óbvia, muito mais acontecendo uma coisa fluida e elas se ajudando, falando disso e tal. E quando eu olho pro ambiente masculino, pros meus amigos, eu sinto isso mais truncado. Assim, uma que não tem coragem de falar, porque tem esse lugar da competição, etc. E dois, porque se fala para pouquíssimas pessoas. Como é que você superou isso e se coloca aí para falar desse tema, tá aqui, falar com todo mundo, assim? De onde você se desconstrói nesse lugar e como é que você vê a masculinidade nesse aspecto? Boa pergunta. Assim, nunca imaginei por esse aspecto. Porque você é homem, claro. Talvez. Acho que você tocou primeiro. Eu já não acho que está certo. Acho que o ambiente masculino, ele tem uma... Eu não posso falar do feminino, mas o masculino, certamente, ele é um ambiente competitivo, onde o homem, né, o macho alfa, aquela coisa de se mostrar forte e tal, né? É mais difícil. Não sei se é mais difícil, de novo. Eu não sei falar das mulheres. Eu posso falar do que eu sou. A gente tem mais dificuldade de se mostrar vulnerável. Muitas vezes é uma fraqueza isso, inclusive, né? Inclusive, muitos homens são agressivos justamente para compensar a vulnerabilidade que eles não querem ter, né? Então, os homens têm essa dificuldade. Da onde veio a minha vontade de falar e de me expor? Talvez por isso, porque eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de tocar nesse tema, e por isso que eu gostei muito do seu convite de vir aqui, porque falar de entretempos é muito importante, porque é a coisa mais natural que a gente faz na nossa vida, é evoluir, mudar, transformar, né? E a gente pode encarar isso como uma pausa ruim ou como uma oportunidade. E eu olhei muito para dentro de mim e vi como isso estava me fazendo bem, entendeu? Como eu estava usando... Eu tive que... né? A pergunta que eu coloquei para mim foi, mas quem é o Christian sem crachá, sem emprego, sem título, quem é a pessoa mesmo, né? É uma força tão grande você encarar isso e ir buscar isso. E para mim foi enfrentar esse frio na barriga. Talvez uma das coisas mais corajosas que um ser humano pode fazer é encarar a si mesmo. Sim. Né? A gente vive de máscaras, vive de Instagrams, de imagens, mas quem é a gente mesmo? O espelho dói, né? Mas talvez essa é a jornada mais bonita da nossa vida, é descobrir quem a gente é. Então, esse é o convite. Isso me deu vontade de falar disso, porque eu vejo muitas pessoas no ambiente corporativo e não corporativo doentes. Assim, não vou dizer doentes, eu não sou médico, nada disso, mas assim, em sofrimento. Por quê? Porque elas estão desassociadas da identidade de quem elas são. Elas se perderam um pouco para viver o que os outros esperam delas, ou as ilusões do que é que elas têm que ser. Total. E na vida a gente vai mudando, vai evoluindo, mas as pessoas ficam paradas e elas ficam sofrendo porque estão paradas. Total. E eu falei, puxa, vamos ajudar essas pessoas, que se eu puder inspirar um pouquinho as pessoas a buscarem isso.
valeu. Entendeu? Maravilhoso. Obrigada por isso e por né, ser vulnerável nesse lugar e trazer a tua história. Você tocou num ponto que no livro eu chamo de burnout do personagem. Então, assim, não é um burnout Perfeito. médico, né? Não estou clinicando aqui, também não sou médica, mas é o burnout que vem de você ocupar um papel, né? Tá vivendo um personagem naquele teatro corporativo que você entende que é o lugar mais importante do mundo, e você, de repente, tá lá achando que você é aquele personagem, só que você não é. E esse descolamento cansa, até que um dia você fala assim, mas talvez eu não goste de me vestir assim, talvez eu não goste desses valores, dessa cultura organizacional que eu confundo com a minha própria cultura. Talvez a minha cultura é diferente dessa. E você saber reconhecer que você é diferente daquele personagem que você está, né, exercendo é muito importante. E isso não significa também, né, Christian, que você vai romper com aquele lugar. Às vezes você Sim. passa a ter uma relação até diferente com o próprio lugar a partir do momento que você entende quem você é dentro desses ambientes. Vamos voltar aqui para Suzano, assim. Entendi que foram 6 anos de super sucesso, como era de se esperar de você ali, né? Tava com frio da barriga, com medo, mas muita coisa legal aconteceu. Você fez um trabalho incrível, como, enfim, seria a hipótese de qualquer pessoa. Mas como é que foi depois fechar esse ciclo novamente, né? Depois que você estava confortável, tinha entendido a lógica, tinha entendido a cultura, e se aventurar no incerto mesmo, né? Porque você foi fazer um sabático. Então, como é que foi esse processo para você? O processo de novo, né? O Steve Jobs fala, a gente conecta os pontos depois de terem passado por eles, né? Quando a gente está é mais difícil de ver. Mas hoje eu percebo com tranquilidade ou maturidade de que a minha saída da Suzano, ela se deu antes de eu sair, na verdade. Eu fui percebendo, né, que aquele meu papel que eu estava fazendo estava se descolando um pouco do que eu queria ser e, enfim, talvez nas conversas lá dentro isso foi ficando mais claro e a gente chegou num momento de falar, olha, acho que não faz sentido a gente continuar juntos. E me vi desempregado mesmo, assim, né? E aí vem um vazio. A primeira coisa, vem um medo, né, assim, de quem sou eu agora, o que eu faço, né? E talvez a coisa mais importante que eu fiz foi ter tido a coragem de falar assim, eu vou me permitir ficar nesse vazio. Tomar essa decisão. Não quero pular para o próximo. Seria fácil ter pulado para o próximo emprego. Com certeza. Mas eu ia perder uma oportunidade rara e única de ter esse tempo. Claro, obviamente, gastei as primeiras semanas fazendo as minhas contas, quanto é que eu tenho, dá para sobreviver, o que eu tenho que cortar, né? Botar a questão financeira em equilíbrio para não me preocupar com isso. Eu até falo, né, assim, eu entendi o que significa não ter o dinheiro como seu Deus, não ter ele como critério de tudo que se decide. Tudo bem, eu tive essa condição, cheguei nessa condição e que bom, mas eu também tirei ela um pouquinho para ficar em paz. E aí foi o que eu fiz, eu fui conversar com várias pessoas para pedir dicas, né? Como é que eu faço agora? Como é que vive sabático? Pena que não tinha o seu livro, teria aproveitado muito. Mas me falaram, defina um tempo mínimo, porque se você não tem um tempo mínimo, você vai ficar sempre ansioso. Mas o que eu tenho que fazer agora? Para onde eu vou? Tal. Então, a minha mente pedia 6 meses, com medo de eu ficar muito tempo fora do mercado, e meu coração pedia 1 ano. Aí eu falei, então vai ser mais ou menos isso. E fui dar o espaço para mim, né? E honestamente também não fiz planos. Eu falei, eu vou viver de cada dia um pouquinho. Cada mês eu faço algum plano, mas não vou fazer mega planos. Como é que foram as primeiras semanas desses sabáticos? Assim, as primeiras, assim, defini, fez a conta, vou tirar. O que você fez nas primeiras semanas? Primeiro, não foi fácil, tá? Porque você perde a sua rotina, perde a sua referência, perde o seu grupo social profissional. Então, de repente, você acorda e literalmente não tem nada para fazer, né? Então, eu procurei falar, não, eu vou manter uma certa rotina que vai me ajudar. Então, eu tentava manter os horários, acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, não fazer nada que me perdesse. E comecei a pensar, né, corpo, mente e espírito, né? Então, como é que eu vou manter essas 3 dimensões ativas? Então,
eu comecei a correr, fazer meu treinamento, começava a ter meus momentos de leitura, meus podcasts, minhas conversas com amigos e meus momentos de meditação, oração. Então eu tentei manter esse ciclo mínimo. Isso não ocupa o dia inteiro, mas me mantia conectado comigo mesmo. Então acho que isso foi importante, ter uma ancoragem para eu não ficar. Porque a tentação de ficar dormindo ou de ficar assistindo televisão era enorme, né? Era mesmo? Vem. Não sei se é uma tentação, mas às vezes é uma fuga, é um conforto. É tipo, a gente... É um momento de dor, entendeu? Que você tá ali... A imagem que eu tinha era, eu tô começando um processo de transformação. Eu sentia que dentro de mim tinha algo querendo se transformar, sabe? Aquela imagem da aranha que sai do casulo, da borboleta que sai do casulo, era isso que eu sentia que isso vai acontecer, só que eu não controlo isso. Então, dá um certo pânico de falar assim, deixa eu voltar aqui, deixa eu ficar protegido, não mexe comigo, pai, não tô aqui, entendeu? Vergonha, não quero ficar aqui, entendeu? Então, manter uma base ativa de rotina mínima em algumas dimensões me deu uma ancoragem importante para eu não me perder nesse processo. É engraçado que você está comentando isso, Christian, e as pessoas Type A, né, que eu chamo, assim, essas pessoas bem-sucedidas, alta performance, assim, a maioria que entra num lugar de sabático e quando eu vou conversar com elas, é engraçado porque elas tornam a vida pessoal o trabalho. E é curiosíssimo, assim, porque de repente, assim, as 2 primeiras semanas todo mundo vai lá resolver o RG, o passaporte, vai no médico, começa, sabe, é como se assim, eu preciso ter um to-do list, aí faz um to-do list, de repente quase tem um Kanban lá de atividades, e óbvio, isso tem seu valor, porque eu acho que também traz uma certa rotina para não ir para um lugar, assim, né, de sofrimento, né? Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas não dão esse espaço dessa maturação de abrir brecha para o imponderável, assim, né? Eu chamo abrir brecha para o imponderável. Você ter aquele espaço em que você está lendo, está ouvindo podcast, está fazendo sua meditação. Nesses momentos, as coisas começam a fazer algumas conexões. É ali que a borboleta parece que vai sendo criada, né? E as pessoas não trazem isso como rotina, como espaço, assim. Então, interessante que você teve esse ímpeto de fazê-lo automaticamente, assim. Eu acho que, qualificando bem, né? Essa rotina que eu criei, ela não ocupava todo o meu tempo. Ocupava menos de 1/4 do meu tempo. É rápido essas coisas, tá? Então, eu tinha tempo livre, tá? Isso foi muito, assim, o conceito que eu abordei um pouco o plano é não ter planos, é deixar fluir, entendeu? Para ter o espaço livre. O tempo é preciso. E mesmo assim, aí eu falei, vou fazer algumas viagens que eu queria. Para a natureza, fui para a Patagônia, fui para a Antártica, fui fazer vulcões e tal. Mas eu não planejei aquela coisa sistemática que eu fazia todo dia, o que tem que acontecer. Eu fui indo, né? E isso foi muito importante para não ficar preso. Eu tinha que sair da mente. O lema do meu sabático foi pensar menos e sentir mais. Isso foi uma intuição que eu tive, porque a minha vida profissional sempre foi muito cognitiva, muito analítica, muito racional. E eu falava assim, mas tem muita sabedoria no sentir. Como que eu volto para isso? Então eu precisava ter tempo, porque você não faz isso analiticamente. Eu não sabia acessar os meus sentimentos. Então, se eu fizer isso racionalmente, eu não vou acessar. Então, como que eu faço? Eu precisava dar tempo, eu precisava ir para o corpo. Por isso que caminhar, sentir dor, estressar o corpo do ponto de vista físico, do ponto de vista... Foi importante, porque eu trazia atenção para o corpo. E aí eu começava a sentir. E aí vinha insights muito legais, entendeu? Nossa, isso é muito legal, porque assim, eu sei que o Cris, ele é ultramaratonista, montanhista, assim. Então, assim... Quando você coloca esses títulos do lado da pessoa, o que vai para tua cabeça é alguém que talvez substitui o mercado de trabalho e a alta performance no mercado de trabalho pela alta performance no esporte e como atleta. E o que você está me dizendo talvez você foi para esse lugar do esporte e de fazer essas práticas menos na intenção de alta performance, que é o que seria o default de executivos, e muito mais do deixa eu conhecer meu corpo e deixa eu sentir. O que é lindo, maravilhoso. Assim, Não, perfeito, acho que você tocou super legal esse ponto também, porque
Eu gosto de esportes, fiz tal, mas assim, eu sou bem fora de forma, eu não tenho resistência enorme, eu não sou um mega atleta, pelo contrário. Mas eu não fui para competir e ser o melhor. Eu fui para entender o meu limite, me conhecer. Eu não estava competindo com ninguém, eu não precisava provar nada para ninguém, não tinha que bater metas, não. O meu objetivo era sempre como que eu entendo o meu corpo, como que eu deixo o meu corpo ensinar para minha mente que dá para ir mais, entendeu? Porque a mente coloca seus limites. A mente, o medo, ela cria imagens na nossa cabeça que nos protege. E eu estava justamente querendo romper com isso para chegar no quem é o Christian de verdade. O Christian não é o ego, o Christian está no inconsciente. Muito mais profundo, né? Então, esse foi o meu exercício. E o esporte, a natureza, o trabalhar o corpo foi para isso, tá? Mas não foi para ser o melhor, para vencer, para provar que eu consigo, de forma alguma. Não, isso foi importante você ter notado isso, porque teria sido bem diferente se eu estivesse buscando competir. E é natural. Eu estaria no mesmo lugar. Né? Exato. E é natural que as pessoas façam essa... o que acho que as psicanalistas chamam de transferência, né? Aquela coisa da transferência. Você transfere para outro lugar sempre aquele default, aquele padrão seu. E é interessante que você tentou realmente ir contra esse seu padrão, né? Agora, eu queria explorar esse tempo, essa abertura, né? E esse espaço que foi sendo criado, o que seu corpo diz... O que você aprendeu sobre você a partir disso? Assim, o que transformou da tua vida? E não, né, essas transformações maiores, assim, porque é muito natural quando as pessoas estão passando por isso, falar assim, não, porque agora eu vou trabalhar com tal coisa, porque agora eu descobri. E normalmente é muito mais sutil, né? Muito mais do prosaico, né? Então me conta do prosaico, o que é diferente em você hoje? Ótima pergunta. Acho que assim, primeiro eu descobri que o meu corpo físico ele tem uma resistência, tem uma capacidade de ir mais longe daquilo que minha mente me diz. Isso tem valor não só no esporte, obviamente, mas assim, eu sei que eu consigo. Se eu tiver um desafio, eu sei que eu vou conseguir. Eu tenho essa crença não na minha cabeça, não é um exercício de mentalização. Eu tenho memória corporal, porque os sentimentos e a memória do corpo me diz, eu consigo ir mais longe. Porque eu vivi um limite onde agora o corpo falou, não, eu vou ir mais longe. Então eu sei que eu consigo. Isso me dá uma segurança muito grande. E eu não preciso estar vivendo isso todo dia, mas me dá uma segurança grande. Ao mesmo tempo, eu também aprendi que é muito importante cuidar do corpo. Eu tô com 52 anos, já devia estar cuidando há mais tempo, mas assim, esses pés são os pés que me levam. Assim, minha respiração, minha capacidade cardíaca, o que eu como, o que eu ingiro. E eu adoro comer, adoro doce, adoro cerveja, entendeu? Eu não sou muito disciplinado com isso, mas eu tenho consciência de que eu preciso cuidar. Que o corpo é a minha nave espacial, é onde eu vivo, onde eu habito, eu preciso cuidar dele. Eu tomei consciência disso. Ainda não sou muito bom, mas... Mas assim, a mudança começa a partir da consciência, né, Cris? Que mais que eu aprendi? Aprendi que... aí já é um pouco mais, não sei se é prático, é mais filosófico mesmo, assim, mas assim, a gente não precisa competir. A gente não precisa competir com ninguém. E a beleza está nas relações que você constrói ao longo do caminho, com quem você conversa, o que você troca, o que você dá, o que você recebe. Então, isso é muito mais claro hoje para mim. Não, cada trajetória é única, a nossa unicidade é o que nos torna especial, e mesmo assim, a gente acha que tem que ficar comparando quando nunca vai ser comparável, né? Um negócio maluco. Você sabe que eu sou gêmeo de Vitelina, né? Ah, que legal. Eu tive crise de identidade muito cedo por isso, porque eu era muito parecida com minha irmã na adolescência. E a gente tinha esse negócio de tentar distinguir, ser tão diferente para que as pessoas, né, para que você pudesse se autoafirmar no mundo, ser diferente do outro. E com o tempo, com a maturidade, eu fui começando a amar o que era parecido, o que era diferente e que tanto fazia, porque a beleza não estava na competição, no ser diferente, ser melhor, ser pior. A beleza estava naquela relação profunda que a gente tinha,
que vinha do mesmo zigoto, Uau. sabe? E eu acho que quando a gente, né, você fala sobre a gente ser instrumento de Deus para trazer amor, eu acho que quando a gente começa a perceber um papel no mundo nesse lugar, que é lindo que você trouxe, a gente se conecta com as pessoas num nível diferente. E a vida é muito mais legal. A vida é muito mais verdade. interessante, né? Que bom seria se a gente vivesse assim, né? Nessa energia, assim, do todo mundo querendo trazer o bem, fazer o bem melhor, né? Seria incrível. Infelizmente não é. Não é. E tudo bem também, tá? Tudo Acho bem que também. não é uma... Não sou utópico, não tem nada disso e é normal. De novo, a vida, ela tem fases, né? Também a gente, no começo, nos primeiros, sei lá, até os 20 anos, a gente tá se conhecendo, se formando, etc. Dos 20 ao 30, é quando a gente tá ralando profissionalmente, tentando ganhar espaço, mostrar que a gente conseguiu ser alguma coisa e tal. Depois a gente começa a usar aquilo que a gente construiu sei lá, dos 30 aos 40, um stretch de carreira assim, super legal. Tal. São fases. Então, eu não posso exigir do meu filho de 21 que ele esteja com essa visão de mundo. Claro, claro. Primeiro que eu, quando eu tinha a idade dele, não tinha essa visão de mundo. Então, e segundo que eu cheguei nessa minha visão de vida e de mundo trilhando o meu caminho. Claro que eu posso dar dicas, posso dar pistas, mas ele tem que trilhar o caminho dele. Claro. Na maturidade dele, no desenvolvimento dele, entendeu? Eu posso convidá-lo, provocá-lo, mas eu não posso substituir a beleza da vida dele. Ele tem que viver a vida Da trajetória dele. E ao viver a vida dele, e todo mundo tem a sua vida, a gente vai encontrar pessoas no dia a dia que estão em diferentes estágios, e tudo bem, eu não sou melhor do que outras pessoas, entendeu? Eu tenho o meu caminho, você tem o seu. Talvez você não esteja na mesma vibe que eu esteja. E tudo bem, entendeu? Não tem essa... Não tem, a gente está muito acostumado a pensar numa questão moral de melhor, pior, certo, errado. Maniqueísmo, né? Isso não é bom, entendeu? Tem o seu caminho. Eu acho que a gente tem maniqueísmo demais na vida, assim. Acho que tem mais cinzas do que a gente pode... É muito mais degradê do que a gente imagina, os espectros. Você falou do teu filho. Sim. Como é que os entretempos que você viveu marcou a tua família? Você acha que influenciou a vida deles de alguma forma? Bom, isso eles vão dizer, né? Mas eu, como pai, eu posso dizer, esse último entretempo, né, que eu tô vivendo agora, assim, eu olho por ano passado, foi muito importante. Isso foi uma dica também que me deram. Um colega, ele falou: Cris, aproveita que você tá com esse tempo e oferece, eu tenho 4 filhos, assim, oferece uma viagem com cada um deles sozinho, né? E eu consegui fazer isso com 2 deles, pelas agendas de cada um e tal. E foi muito importante. A terceira não tive a viagem, mas eu passei bastante tempo com ela. Então eu percebi que estar disponível para eles, eles estão todos na adolescência, foi importante. Primeiro foi importante para mim, para eu os conhecer melhor, eu olhá-los não como pai, mas como um ser humano, entender a posição deles, escutar mais, sair um pouquinho. Porque quando você está no transacional do dia a dia é difícil. E eu tive o tempo de respeitar um pouquinho mais eles e compreendê-los. E acho que eles também me compreenderam. E a gente teve trocas e momentos de orientação, momentos de ajuda muito gostoso. Que delícia. Eu acho que foi bom. Não, eu tenho certeza. Vamos deixar reservado aqui no futuro. Filhos do Cris, me respondam. O que vocês aprenderam com o papai de vocês? Vou querer ouvir isso com toda certeza. Mas eu tenho certeza que foi especial, assim. Eu fiz algumas viagens da minha vida, assim, com meu pai. E a última delas foi recente. Eu fiz uma viagem com ele há 2 anos. Ele ia para uma conferência. Ele falou, filha, vamos junto. E eu fui já mãe, né? Já sou mãe, já sou casada e tal. Foi uma viagem deliciosa, deliciosa, mesmo, né, não sendo mais adolescente, mesmo, porque a gente ter esse tempo de qualidade é muito especial mesmo, assim, que bom que você conseguiu viver isso. De novo, foi um privilégio. Com certeza, com certeza. Não planejado. Mas que algumas pessoas não teriam feito, anyway, mesmo com o privilégio e com o tempo, né, então tem intencionalidade, né. Muito bom. Christian, foi uma delícia te ouvir, assim, foi muito especial. Obrigada por você estar aqui hoje. Eu queria pedir que você aqui, de saída, assim, deixe aquela coisa meio conselho aqui, mas eu sei que dar conselho é difícil, mas se você tivesse que falar alguma coisa para os entretempers da vida, essas pessoas estão vivendo entretempos, assim, o
que você quer deixar para eles, assim, para tudo que você... Além de tudo que você já deixou aqui para eles hoje, o que mais você queria deixar para eles aí, de encerramento? Não, primeiro agradecer, né, o tempo e a provocação, a sua também, tô curioso para ler o livro também. A mensagem que eu deixaria é não tenham medo de buscar quem vocês são de verdade. E o caminho, ele se faz trilhando, entendeu? O importante é entrar em movimento. Eu estava comentando com você um pouquinho antes, né? A dor que a gente sente pode ser uma vergonha, uma dor física, às vezes uma doença, uma aflição, uma depressão, ela vem porque a gente está resistindo, a resistência que gera isso, né? Então, se você entrou no entretempo voluntária ou involuntariamente, aproveite esse momento para expandir, para crescer, para tirar as pedrinhas da mochila, tirar os pesos, fazer uma limpeza para você se transformar, porque a beleza da vida é estar em movimento. E a gente está aqui para estar crescendo, e crescendo significa se transformar. Então acredita nisso, se permita isso. Não é fácil, tem os momentos de agonia, tem os momentos de aflição, mas viva o entretempo, dê o tempo para si mesmo. A coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso tempo. Que lindo. Eu vi essa frase ontem, aliás, a gente estava debatendo, ele falou, tempo leva tempo. É isso. Entendeu? Tempo leva tempo. Tempo leva tempo. No nome, inclusive. Não tem instantâneo, precisa viver o tempo. Maravilhoso. Muito, muito obrigada, Cris. Aos ouvintes, essas foram as costuras de hoje do Alinhavando. Como vocês sabem, amanhã a gente pode costurar completamente diferente e tá tudo bem. É assim mesmo. Obrigada. Tchau, tchau.